No shiur anterior nós tínhamos visto que, de fato, o Yetzer Hará, por assim Desculpa dizer... só te interromper um minutinho, Rabino. Não sei se você está sabendo. Então, nós tínhamos visto que a pessoa que estava envolvida, que em algum momento se nutriu das forças negativas, as forças negativas, mesmo quando ele quer fazer chuva, de alguma maneira vai impedindo ele, certo? Isso que nós terminamos de estudar no shiur anterior. Então, continua hoje, estamos ainda no capítulo 7. Ve'av mishelo avar alavon karet, mesmo aquele que não transgrediu, fez uma transgressão tão grave que merece essa pena de karet, וגם לא על עוון מתאבידי שמיים שהוא הוצאת זרע לבטלה כגוונה, e também aquele que não teve uma transgressão que mereceu uma pena de morte, como uma transgressão tão grave como, por exemplo, traz aqui derramamento de sêmen em vão ou algo semelhante, ou seja, qualquer outra transgressão grave, ela, Sheara Verot Kalot, sino que estamos falando aqui do resto do tipo de transgressões mais leves, אף על פי כן, mesmo assim, מאחר שאין פוגמים בנשמה ונפש האלוקית, mesmo que eles prejudicam e afetam a alma e mais ainda a alma divina, וכמשל פגימת ופסיקת חבלים דקים כנזכר לעיל, como exemplo que demos do rasgamento de alguns fios de uma corda, que a corda inteira vai fraquejando, ficando mais fraca, que mencionamos no capítulo 5, se lembram, que tinha uma corda que nos conectava com Hashem, de 613 mitzvot, e cada transgressão vai rasgando um dos fiozinhos. הרי בריבוי החטאים יכול להיות פגם כמו בלאו אחד שיש בו כרת או מיתה. Então, na prática, a pessoa pensa, mas eu faço transgressões pequenas, eu não faço transgressões graves. Nos ensina aqui o Alter Rebbe, peraí, muitas transgressões pequenas, mesmo que são pequenas e que você vai dizer são sem importância, a tua corda vai fraquejando, tua corda não está forte, a tua conexão lá em cima não tá tão forte, tão firme assim. E tantas mitzvot conseguem rasgar a corda como uma coisa grave mesmo. Deus nos livre. ואפילו בכפילת חטא אחד, פעמים רבות מאוד, mesmo transgredindo uma mesma transgressão, muitas vezes, como nos disse o profeta, nos trouxe o exemplo, a Hataim Leanan Ma'afil, que as transgressões, mesmo transgressões leves, são como uma nuvem que está, como chama, deixando o tempo nubloso. Você tem um sol intenso, e aparece uma nuvem, não é nada. Mas mais uma nuvem, não é nada. Até que de tantas nuvens, o sol fica oculto e chega a aparecer de noite em pleno dia. Então, simplesmente, essa luz solar fica totalmente oculta. Que Moshe Katu, conforme está escrito, Mahiti que apshaecha, apaguei com tua transgressão, e muito grossa, muito espessa, muito densa, Av. E se refere em averot hamurot, amavdilim ben pgimat ashpat Shem Havai Baruch Hu, la nefesh elokit, que elas conseguem atrapalhar e separar, inclusive, a influência que vem de Hashem para a nossa alma divina. Como que isto? Que Avdalat Anan Av vechashuch amavdil ben Hashemesh le'aretz ve'ladrim alea ala derech mashal. Como, por exemplo, uma nuvem bem densa que consegue ocultar o sol e, entre aspas, toda a influência dele sobre a terra e os que nela habitam. O Geanan Hatuteja, e como uma nuvem nas tuas transgressões, en Averot Kalot se refere aqui, são as transgressões leves. Sheadam dash bakevav, que a pessoa não dá muita importância nelas. Amavdilim, que Avdalat Anan Kal vekalush al derech mashal, que separam como uma separação da nuvem, que é alguma nuvem bem leve, muito fraca. Vehine, e eis, que Moshe v'mashal hazeh, como neste exemplo, certo? Que está ocultando a luz do sol,
se a pessoa coloca frente ao sol, por exemplo, na janela, várias cortinas, tem uma cortina muito leve, fininha, mas ele coloca 100 cortinas, ele vai finalmente terminar ocultando a luz do sol. Então, se a pessoa coloca frente à luz do sol na janela de cortinas, barreiras muito leves, muito simples, muito finas, mas muitas delas, muitas mesmo, elas vão chegar a ocultar a luz do sol totalmente, como se fosse uma só daquela que chamamos de blackout, mesmo como se fosse só uma cortina fina, mas bem densa, como uma bem grossa. E mais ainda, então pode ser que ainda consiga escurecer mais ainda. Assim também é no nosso exemplo, no nosso, como chama, no nosso caso, qual a situação? Nos diz assim, em todas as transgressões que a pessoa, de alguma maneira, ele não dá muita importância, que chama de transgressões pequenas, mas essa multiplicação de transgressões traz esse efeito. Ah, são coisas leves. Ah, eu não vou na sinagoga. Ah, eu não faço aquilo. Ah, mas não, matar não, roubar não, sabe? Tem coisas que são graves, tem coisas que ele considera leves que não tem prejuízo. Todas essas coisas leves que não tem prejuízo acumula, virou pior que uma cortina grossa e não deixa a luz penetrar, não deixa aquela energia divina chegar até seu coração, até sua neshama. O Mikol Sheken, mais ainda, a Mefursamot, Midivrei Rabotenu Zichronon Libraha, aquelas transgressões que foram mencionadas por nossos mestres de abençoada memória, She'en Mamash Ka'avodah Zarah ve'Gilui Arayot u'Shfichut Damim, que são tão graves comparadas como idolatria, derramamento de sangue e relações promíscuas. Elas têm o mesmo nível, o mesmo peso. Como alamat ain minat tzedakah, por exemplo, te pede tzedakah e você faz de acordo com o que não vi. Passa alguém com o cofrinho do teu lado e você está, sabe, faz de conta que adormeceu justo. Naquela hora você não vê. Como Shikatuv, conforme está escrito, e isso nos diz a Torá. Um versículo claramente que nos ensina sobre a gravidade disto. Você deve dizer, qual o problema? Eu dei uma de Miguel. E na Torá nos traz, justamente, no livro de Deuteronômio, em Parashat Re'eh, o versículo que diz claramente, se cuide de que não tenha no teu coração algum assunto de tzedakah, que está ligado com a tzedakah, que no teu coração você tem assunto de Blial, sabe, que dá uma de Miguel, João sem braço. O Blial, o que significa Blial? Blial, dizem nossos sábios, é o assunto de Hi Ovdei Avodat Elilim. É comparado com a idolatria, se refere àquele que faz idolatria. O que significa fazer idolatria no coração? Se refere aqui justamente a esta questão de que a pessoa deve prestar atenção ao necessitado quando vem pedir para ele. Ou também, outra questão, também, outra das que são graves, que a gente às vezes não dá muita atenção. Aquele que fica falando mal do próximo, negativamente, pejorativamente do próximo. E Lashonará, isso é como chamamos Lashonará. Ashkulá, que a Avodah Zarah Vigilui Arayot Shfichut Damim, que ela é comparada, ela tem o mesmo peso como idolatria, como de relações impróprias e também como derramamento de sangue. Bechola Koes, que lo veda Avodah Zarah também, todo aquele que se exalta, que fica bravo, é considerado como se fizesse idolatria. Ou seja, a pessoa que se altera, isso na prática acontece com muitos de nós. Muitas vezes nos alteramos, não percebemos e descontamos e maltratamos quem mais queremos, de quem mais gostamos, e às vezes sequer somos capazes de pedir desculpas. E assim também aquele que é grosseiro, e tem outros tantos casos que a grossaria também comparada, e tantos casos que são trazidos no Talmud em relação a isto. Talmud Torá, e também o estudo da Torá, ou seja, o fato de não estudar Torá, se abster de estudar Torá, não se dedicar ao estudo da Torá.
Keneged Kulam, vale como todas as transgressões mencionadas. Que Maamar Raboteinu Zichronon Libraha, como disseram nossos sábios, abençoada memória, Vitera Kadosh Baruch Hu al Avodah Zarah. A Kadosh Baruch Hu, ele abriu mão de idolatria. Ele simplesmente não considera tanto. Tirou o Yetzer Hara da idolatria do mundo. Mas derramamento de sangue e relações impróprias, isso daqui ele não, e como chama, estudo de Torá, ele não, estudo de Torá ele não abriu mão. Tem uma opinião que diz que, na verdade, por derramamento de sangue e relações impróprias também não está tão rigoroso. Mas que através de que a pessoa não se dedica ao estudo da Torá, ele, entre aspas, prejudica muito. Por quê? Porque o estudo da Torá é o alimento dele. Então, da mesma forma que uma pessoa que não se alimenta, ele não vai conseguir ter forças para servir a Deus. Nós vemos isso na Halachá, por exemplo, no dia de jejum. Uma pessoa doente não pode jejuar. Por quê? Porque já seu corpo já está fraco, ele está doente, então ele é proibido de jejuar. Então, da mesma maneira, a pessoa precisa ter forças. O alimento, o descanso, etc., são formas de revigorar seu organismo para poder melhor servir a Deus. E, no caso, para poder servir, para poder estudar a Torá. E o estudo da Torá é comparado com o nosso alimento, o alimento da Neshama. Velachen, por esta razão, Sidru Kriyat Shema Shalamitah. Por esta razão que nossos sábios instituíram no ritual, no que falamos todo dia à noite, de Kriyat Shema Shalamitah, antes de ir dormir, Lekaber alav arba mitot beidin, para pessoas receber sobre si a punição das quatro, como chama, as quatro penas capitais diferentes que podia instituir, que podia decretar o tribunal, que são justamente apedrejamento, como chama, ser queimado vivo, ser morto pela espada ou ser enforcado, cada um mais leve do que o outro. E isto simplesmente a pessoa que talvez ele transgrediu alguma coisa que vai merecer isso daqui, então ele lembra isso na Tfilá. Se no Sidur, se quiser, depois eu mostro para quem que precisa. Mas quem faz Kriyat Shema Shalamitah já deve ter se topado com isso. Milvad, Sheal Piasod, fora isto que conforme a Kabbalah, a parte mística da Torá, Kola Pogem, Beot Yud Shel Shem Havaye, Kilo Nitchayev Skila. Todo aquele que afetou, que atrapalhou, de alguma maneira fez um defeito na letra Yud do nome de Deus, merece apedrejamento. Ou aquele que Pogem faz um defeito na letra Rei, primeira do Shem Hashem, do nome de Deus, também como se ele merecesse ser queimado vivo. E aquele na fogueira, e aquele que era, não era fogueira mesmo. Beapogem, Beot Vav, e aquele que também atinge a letra Vav, como se ele merecesse ser morto pela espada. Ou, por último, a última letra Rei, como se fosse enforcado. E na prática, isso é comparado com no próprio texto do Kriyat Shema consta. Mevatel Kriyat Shema, aquele que, por exemplo, não falou Kriyat Shema, não se importou, ele está afetando a letra Yud. Aquele que não cumpriu a mitzvah de Tfilin, ou não fez direito, ou não cuidou que o Tfilin colocá-lo direito, não estava kasher, alguma coisa não cumpriu, ele afeta a primeira letra Rei do nome de Hashem. E depois, quando ele tem o tzitzit, também a pessoa que transgrede o tzitzit, por alguma razão, ou deixa de colocar tzitzit, ou de cumprir com a mitzvah, está faltando na letra Vav do nome de Hashem. Ou seja, toda essa energia que vem através do nome de Hashem está faltando. Cada uma das letras é um canal de energia, e cada uma dessas mitzvot está relacionada com um desses canais. O tefilá, e por último a tefilá, aquele que não faz tefilá, ou não faz tefilá com qualidade, com kavaná, com minyan, etc., ele está afetando a última letra de Rei, a letra Rei do nome de Hashem. Então, nós vemos simplesmente como a pessoa, sem perceber, está fazendo transgressões muito graves, que, conforme a Kabbalah, como nós vemos, em relação a Kriyat Shema, Tefilin, Tzitzit, Tefilá, coisas que são do nosso cotidiano. Não tem que chegar necessariamente a um radicalismo, que é como se estivesse se falando aqui de matar ou roubar, que são as coisas que todo mundo entende como transgressão. O misei achol hamaskil lilmod.
E daqui, cada o intelectual, o inteligente, o sábio, ele vai conseguir deduzir daqui e aprender lixar avorot b'chataim. Fazer um paralelismo com o resto das transgressões e pecados, simplesmente. Por quê? Ele vai poder saber com que letra do nome de Hashem ele está estragando, qual é o prejuízo que ele está provocando. Às vezes ele não percebe, ele não sente, é tão sutil, mas quando ele vai ver, ele já não percebeu. Eu costumo dar o exemplo, tem famoso exemplo de que nós sabemos o sapo, por natureza, ele foge do calor e ele gosta da umidade e do frio, certo? Ele não pode ficar no seco e no calor. Se você colocar numa panela de água quente, mesmo úmida, água quente, automaticamente o sapo vai pular, você não vai conseguir cozinhar ele. Mas se você colocar em água fria e ligar o fogo baixinho, ele nem vai perceber, ele vai ser cozido sem perceber. Por quê? No início ele sente lá alguma coisinha, mas não é nada, não é nada, não é nada. Quando ele vai perceber, ele já está cozido, já não consegue mais. E isso que acontece quando nós paramos de estudar a Torá, bitul Torá keneged kulam, como termina dizendo aqui, a falta de estudo de Torá, simplesmente, a falta de estudo de Torá é contra todas as transgressões. Por quê? Porque simplesmente o prejuízo que provoca a falta de estudo de Torá é tão grande que a pessoa nem percebe o prejuízo que ela faz. Entre aspas, Deus nos livre, quando ele vai perceber, não diria já é tarde demais, mas o prejuízo já está aí. Então, cada um de nós devemos tentar fortalecer, principalmente, todas as mitzvot. A gente não sabe qual é a nossa missão e não podemos, de alguma maneira, cometer o erro de pensar, tem mitzvot graves e tem mitzvot leves. Essa é uma mitzvah leve, não tem problema. Como falamos, muitas mitzvot leves conseguem fazer prejuízos graves. E quando se acumulam. É igual que uma transgressão grave. E não fora isso, o fato que, sem perceber, conforme vimos, cada uma dessas transgressões vai, de alguma maneira, prejudicando cada uma dessas situações, cada uma dessas coisas. Como falamos, Kriyat Shema, Tefilin, Tzitzit e Tefilá. Então, como ele diz, também outras mitzvot, como, por exemplo, Talmud Torá e demais. Desta maneira, encerramos aqui o capítulo 7.